Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Só sei que Deus é bom. Uma coisa que eu tenho aprendido, enquanto você vai ficando assim experiente na vida, é que nós devemos abençoar pessoas. Olha aí, você que está aí, está do lado de uma pessoa, coloca a mão sobre o ombro dela e fala: paz curada. Foi uma palavra de bênção ou foi toxina? Foi palavra de bênção ou foi toxina? Então repete com toda a fé sobre a vida dessa pessoa: a paz curada. Sabe, na vida de um cristão, ele tem que fazer a diferença, ele deve fazer a diferença. Sabe, quando a gente vê um jovem igual o Pedro aqui, né, falando palavra de oferta com autoridade, a gente tem que viver realmente a Bíblia, sabe? Porque eu não sei se vocês têm acompanhado, os sinais estão muito, mas muito próximos, meu. Jesus está assim, sabe? A qualquer momento ele aparece. E hoje de manhã eu estava ouvindo uma palavra sobre, né, o que tem Elias, meu Deus, esqueci o nome do homem agora, me deu um branco, estou um pouco nervoso. Que tem Ofni e Finéias. Como é que é o nome do? Eli, obrigado. Um homem que durante 40 anos ele foi juiz e foi sacerdote. Aí você pensa, um homem que há 40 anos liderando um lugar, é alguém que tinha credibilidade, sabe? Aí, a história dele, quem lê a Bíblia sabe que é uma história fantástica. Aí ele cria os bencinha, Ofni e Finéias. Dentro do... Vamos colocar para cá, dentro da igreja, né? Os meninos viam lá como é que o pai fazia. Só que daí os meninos cresceram malandro, não é? Começaram a meter a mão nas ofertas, começou a roubar a oferta, começou a fazer churrasco, começou a chamar a galera: ô galera, tem churrasco lá em casa, lá na igreja hoje, e traz a mulherada, que vai ter rave também, vai ter festa, sabe? E qual que é a escolha? Então os anciãos começaram a chamar a atenção, eles: ó, você não está vendo que os teus filhos estão dando problema aqui, estão pisando na bola? Chama atenção. Mas a gente sabe que ele foi omisso, sabe? E aí eu comecei a pensar que o maior ministério que um homem, sacerdote, pode ter, estou falando todos os homens aqui, o maior ministério que você tem que ter é na sua casa, que ali é o lugar onde você é verdadeiro, onde a tua esposa te conhece, os teus filhos te conhecem, sabe quem que você é, sabe o que você fala, qual que é a sua atitude, como você age com o dinheiro, como você age com a esposa, como você age com os filhos, como você age com as pessoas do comércio que você deve, como você age onde você trabalha. O tema que eu quero trazer para vocês hoje, nessa noite, é: a quem eu escolho? Eu posso escolher levantar de manhã ou não levantar de manhã. Eu posso escolher escovar os dentes ou não escovar os dentes. Eu posso escolher ir trabalhar ou não ir trabalhar. Vir para a igreja ou não vir para a igreja. Ir para a célula ou não ir para a célula. Posso escolher um monte de coisa, sabe? Um monte de coisa. E eu quero falar isso aqui desde lá ela me brotou no meu coração quando nós estivemos no encontro lá em Maringá.
Poxa vida, como é que é interessante você chegar num lugar, no primeiro dia as pessoas estão como um gelo, coração duro, sabe? Alguns já com alguns anos de igreja. O que tem para... Essas pessoas vão me ensinar o quê? Vai falar o quê para mim? Eu sei o que eles sentiram, porque eu já disse aqui uma vez, no primeiro encontro com Deus que eu fiz, eu pensei a mesma coisa. O que o encontro com Deus vai falar comigo? Eu já estou tantos anos na igreja, já conheço a palavra, já leio a Bíblia, jejuo, oro, blá, 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 blá. Né? E foi tão impactante na minha vida o primeiro encontro, que daí o pastor falou assim, olha, no segundo você já pode trabalhar lá, ir lá, ajudar, cozinhar, servir os irmãos. Falei, não, eu quero passar de novo. Porque eu vi quanto miserável eu era naquele lugar. Eu vou pedir para a Rebeca, por favor, colocar para mim, Lucas capítulo 23. Não sei se é possível ligar aqui. É? E aí eu vou pedir para a igreja também já abrir lá em Lucas capítulo 23, dos versículos 13 a 25. Do versículos 13 a 25. Amém? E convocando Pilatos, os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes, havei-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e que eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que os acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes pela festa. Mas toda a multidão clamou a um, dizendo, fora daqui com este, solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, queremos soltar a Jesus. Mas eles clamavam ao contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhe disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou o que devia fazer e o que eles pediam. E soltou-lhes que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediu, mas entregou Jesus à vontade deles. Amém? Tinha uma época nessa cidade que, pelo pedido do povo, era sempre solto alguém, não é? E Pilatos, que era vamos dizer, um prefeito da cidade lá, alguém poderoso, foi apresentado Jesus diante dele, e ele pegou e mandou para Herodes. Herodes falou, não, mas estão julgando esse cara por quê? E Herodes tacou a batata para Pilatos de novo, sabe? Pilatos e Herodes continham a verdade e contra os interesses da população. Eles eram governantes, né? Então eles constroem políticas alianças, né? Ou alianças políticas. Ou seja, César, que era o chefão, o presidente da época, mandou Herodes para um lado e Pilatos para o outro. E na verdade, eles faziam isso porque eles se odiavam. Herodes e Pilatos se odiavam. Nessa que Jesus era o perturbador da ordem, eles falaram, opa, peraí, está aí uma chance de aumentar e melhorar meu governo. É parecido com algumas coisas que acontecem no Brasil hoje, né? É mera coincidência. E eles então, tinha alguém na prisão, estava lá no corredor da morte, que era Barrabás. Ele já estava no corredor da morte. Quem era Barrabás? Barrabás era um líder revolucionário, rebelde, um homem que se levantava contra o governo de Roma. Não era só ele, já teve outros antes, que se levantaram, foram mortos, e a população que seguia vazou. Agora era Barrabás,
Barrabás era um homem violento, tá? Que ele queria então acabar com o governo de Roma. Ou seja, ele queria de todas as formas. Mas só que, aí você fala assim, mas, nossa, Barrabás estava se levantando contra o governo corrupto, que estavam roubando o povo e tal. Mas só que Barrabás, para conseguir alguma coisa, ele se aliava com qualquer um e ele matava até os próprios dele. É o seguinte, eu quero você aqui. Eu não vou entrar nessa sua não, Barrabás. Ele matava. Ele era extremamente violento, bruto. Sabe? Aí você começa a pensar assim, tá, tudo bem, ele está lá no fundão, e está Jesus. Aí Pilatos chama os dois para cima. Vem aqui, Barrabás e Jesus. E Pilatos fala assim, olha, eu não consigo encontrar nada que incrimine este homem. Anás e Caifás, os sacerdotes devia estar já pulando. Ou não. Aí Pilatos pensou assim, bom, vou fazer o seguinte, Jesus é inocente e Barrabás é um assassino. Eu vou jogar aqui, lógico, daí o povo vai escolher que Barrabás seja preso e Jesus seja solto. Só que o tiro saiu pela culatra. Ali em cima, ou perto, estava também os sacerdotes, os bambambam, os caras da época, não é? Que também estava aliado. Qual que era o crime de Jesus? Jesus curava enfermos, Jesus pregava a palavra, Jesus expulsava demônios, né? Jesus libertava os cativos, quebrava as correntes. Esses eram os crimes de Jesus. Curava no sábado. Eram os crimes de Jesus. Para quem era esse crime? Para os sacerdotes, para os doutores da lei, que desde pequenininho já sabiam os salmos, decoravam os salmos, o Pentateuco, um monte de coisa. Lindo isso. Aí vem Jesus, que ele não tinha nenhum fariseu famoso que o educou. Sabe quem educou Jesus? José, o seu pai. Durante 30 anos você não escuta falar nada de Jesus, a não ser dos 12 ali, que ele estava no templo. As pessoas ficaram maravilhadas com ele. Aí de repente ele aparece e vai ser batizado por João Batista, e ali ele começa. E quando ele começa a ministrar cura sobre a vida de alguém, começa a libertar, manda demônio embora na vida de alguém. Aí os teólogos da época, os doutores e mestres, esse daí não é o filho de José? Não é o filho de José? Quem que é esse Jesus? Quem era José? Era um carpinteiro? Ele não era os pés de fulano de tal, não. Ele era o filho de José. E o que Jesus fazia irritava os religiosos. E muitas vezes o que você faz irrita religioso. Então está ali a situação. A mulher de Pilatos, Cláudia, falou, marido, é o seguinte, cara, cuidado. Eu fui perturbado em sonhos por causa desse homem. E Pilatos pergunta a Jesus, tu és o rei? E Jesus fala, tu o dizes. Tu falas, tu o dizes. Então, o que Pilatos achou interessante em Jesus, que Jesus não se defendia. Ele teria todo o argumento do mundo para se defender, mas ele não se defendeu, ele ficou quieto. Certo? Então, vocês sabem que ele lava as mãos e está aqui, ó. E daí, povo? Anás e Caifás, ó. Barrabás, grita bem alto, Barrabás. Jesus não, esse é perigoso.
E aí o povo começa então: quem que vocês querem que eu solto? Barrabás. Quem que vocês querem que eu solto? Barrabás. Então tá, se é isso que vocês querem, é isso que eu vou fazer. Prendam Jesus e soltam Barrabás. Barrabás então desceu, todo pomposo, porque o povo gritou o seu nome, né? Eu imagino que ele nem deve ter olhado para trás. Ele desceu no meio do povo, né? Um assassino, né? Um rebelde, um homem que era totalmente contra a sociedade, está ali no meio do povo, sendo ovacionado. Barrabás, queridão, que fofo que você é. É você, Barrabás. Porque lá, deixa ele lá. Então, vocês sabem que uma coisa interessante: quando Barrabás desce, ele foi liberto, não foi por causa do clamor do povo, ele foi liberto por causa do amor daquele que estava quieto, por causa de Jesus. Jesus estava ali para libertar aquele homem, e eles achando que era o povo. Muitas vezes as pessoas clamam pelo seu nome, chamam por você, mas quem te chamou, quem te levantou foi Jesus, foi o Espírito Santo. Muitas vezes nós somos como Barrabás, nós somos assassinos com a nossa boca, nós somos assassinos com a nossa atitude. Às vezes tem pessoas que não vêm na igreja porque você falou alguma coisa, você apontou alguma coisa. Você está aqui tranquilo, a pessoa está em casa lá emburrado, brabo com você. Aí então, Jesus ali quietinho, cheio de amor, ele não olhou para Barrabás e julgou Barrabás, que aquela cruz para onde Jesus foi era de Barrabás. Ele o amou e ele foi liberto por causa do amor daquele homem que ficou quieto. E o interessante então, quando Barrabás desceu, que está lá no meio do povo, o foco era quem? Jesus. Eu não sei, vocês que estudam história, vai mais a fundo do que eu, por acaso alguém já ouviu falar assim: por causa de Barrabás aconteceu isso na história. Por causa de Barrabás, não, ele sumiu, ele desapareceu, virou fumaça. Ninguém ouviu falar mais nada de Barrabás. Mas aquele que estava quieto, aquele que foi, foi açoitado depois daquilo que aconteceu, os soldados começaram a dar um monte de porrada nele, cuspiram nele, fizeram uma coroa de espinho, que segundo os historiadores aí é mais ou menos uns 10 centímetros, socaram na cabeça de Jesus. E os soldados tiravam seus capacetes e começavam a zombar. E aqui, rei, eis-me aqui, rei, zombando de Jesus. Quem deveria estar fazendo aquilo seria o povo dele. E o interessante, eu que até esqueci de falar, antes de acontecer tudo isso, Jesus entra na cidade, né? Ele entra em triunfo. Vocês sabem da história. Jesus, nosso rei, Hosana nas alturas. O mesmo povo que agora crucificam, o mesmo povo que foi curado, foi liberto, o povo viu o que aconteceu, o mesmo povo crucificam. Aí você fala assim: Roberto, mas com as nossas atitudes do dia a dia nós o crucificamos. E o povo da época estava tão injuriado com o povo romano. Esses dias eu vi uma história legal sobre isso. O cara deu até um exemplo. Imagina nós aqui brasileiros, bem tranquilo na nossa liberdade, né? Que aqui a gente é totalmente livre para fazer qualquer coisa.
Aí vem um povo de fora. Eu não posso dizer um povo assim, o nome de um povo, porque vai ficar esquisito, né? Que hoje em dia tudo é... Tá, vem um povo de fora. Esse povo de fora vem e domina o nosso país. Aquela liberdade que você tinha. Aí esse povo de fora, né? Você tá andando você, tua esposa e teu filho lá. Vamos colocar teu filho aí, igual alguns aqui tem lá de 5, 6 anos, tá andando. Aí chega os camaradas assim, olha para você, dá tapa na sua cara, mexe com a tua esposa e chuta o seu filho. E ai de você se você abrir a boca. No The Chosen, não sei se vocês estão acompanhando, tem uma parte lá em que Jesus está vindo com o pessoal dele, e ele encontra uma galera romana. Os romanos falam assim: opa, para todo mundo aí, leva as nossas mochilas, por favor. Não, por favor não, pega as nossas mochilas, todas as nossas coisas e levam. Os discípulos dele já queriam partir para cima. Jesus falou: opa, não. Pegaram as mochilas e andaram com ele um tanto. Aí chegou naquela divisa onde eles deviam chegar, Jesus não parou, e o soldado gritou: ei, já está bom, já chega. Falou assim: não, mas não tem lei que eu possa levar para você mais 1 quilômetro. Sabe, Jesus então, e seus discípulos, levou mais um tanto para frente. Ou seja, o que o povo queria, se você pega lá em Mateus 5, tá? Quando Jesus fala assim: olha, se você deve amar o seu inimigo, o povo fala assim: não é esse tipo de líder que nós queremos. Não é esse tipo de líder manso que nós queremos. Não é esse tipo de líder pacífico. Nós queremos um Barrabás que nos lidera, vai dar revolta, vai para cima, nem que tiver que rolar sangue, vamos para cima. Vocês entenderam? Muitas vezes nós somos assim, nós não queremos um Cristo que nos liberta. Nós queremos um Cristo imediato, que me dê a bênção logo, que me dê a cura logo, que me satisfaça logo. Eu não quero aquele Cristo manso. Sabe, os mais antigos vai lembrar, lembra do Pirim-Pim-Pim, do pauzinho mágico? Você tacava na cabeça da pessoa, a pessoa ganhava tudo que ela precisava? Não. Não está em jogo o que nós merecemos, mas sim o que Deus quer de mim e de você. Não é o quanto nós fazemos, orando, cantando, dançando, evangelizando, projetos, o quanto nós participamos de culto. Não, não é isso. Ele quer a minha e a sua obediência, a sua fé. Precisamos amar uns aos outros. Hoje nós vemos guerras terríveis, por quê? Eu não quero dizer guerras, o pastor Udo outro dia falou que o mundo hoje tem 36 guerras, né? É isso? Fora as guerras urbanas que estão tendo, em tomada de poder, essas coisas todas. Sabe? Aí você fala assim: nossa, lá fora está feio. Não, lá fora não, dentro da igreja está feio. Às vezes um irmão contra o outro, brigando, falando mal um do outro, desviando um do outro, não cumprimenta o outro. Isso é síndrome de Barrabás, pelo amor de Deus. Se você ama, se você entende a Bíblia, cara, quando ele fala assim, tem que amar o seu inimigo, andar uma milha com ele, sabe? Imagina esse povo que estava oprimindo esse povo lá, os romanos, sabe? Invadindo a sua casa, pegando o seu alimento, jogando você para fora e dormindo na sua cama. Quando a gente assiste filme bom, a gente passa um para o outro, né? Mas eu não sei, quantos aqui já ouviu a pregação Arão ou Mohamed? Alguns. Poxa vida, se a igreja puder, taca lá dentro da transmissão da igreja e assiste. Arão ou Mohamed. Ali você vê o quanto você é falho em ser cristão. Ali você vê o quanto que você
mais se importa com você do que com os outros. É demais, assim, não tem como não chorar com aquela pregação. É forte, forte, forte demais. Sabe? É forte demais. Demais, demais. Alguém aqui conseguiu assistir sem chorar? Os que assistiram? Quando você começa a assistir, começa a dar muito cisco no olho. Eu não sei o que acontece, vento, não sei de onde que vem aquele monte de cisco. Então, meus irmãos, Barrabás se foi. Cristo foi humilhado. E vocês sabem onde é que ele foi parar. Foi parar na cruz. Por mim e por você. E naquele momento que ele parou na cruz, eu e você, nós fomos libertos. Nós fomos salvos das garras de Satanás. Sabe? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que é o verdadeiro evangelho? Rebeca, por favor, coloca Romanos capítulo 3 para mim, versículos 25 e 26. Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26. O qual Deus propôs pela propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. O 26 também, Rebeca. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em... A sua fé está onde? O teu amor está onde? Como é que é o verdadeiro evangelho de Jesus que nos ensinou e nos ensina? O evangelho tem que ser como um rio. Ele tem que vir, passar por mim e lançar sobre outra pessoa. O evangelho tem que ser curador, libertador. O evangelho de graça, de vida. Não o evangelho represa. Você ouve todo domingo, ouve na célula, ouve na sua casa, mas não pratica. Quando Jesus então, lá em Atos 1:6, ele aparece para os discípulos, que ele fica ali mais ou menos uns 40 dias com seus discípulos. Os seus discípulos ainda queriam saber quando é que vai acontecer isso, aquilo, ou aquilo outro e tal. E Jesus fala assim: poxa vida, todo esse tempo comigo, vocês não entenderam ainda quem eu sou? Nós precisamos entender quem é Jesus na nossa vida. Quando nós começarmos a entender quem é Jesus... Está vendo esse monte de cadeira vazia aqui? Vai ser ao contrário, vai ter que arrumar mais cadeira então para trazer as pessoas para a igreja. Tem um monte de gente aí fora gritando, socorro, pelo amor de Deus. Quando você está conversando com alguém na rua, a minha é essa agora, faz algum tempo já. Eu estou com uma dor de cabeça. Paz, curado. Seja curado em nome de Jesus. Eu estou com um problema lá no meu casamento. Seja curado você e seu casamento em nome de Jesus. Cara, é simples, é objetivo. Mas tem aqueles, né? Você está com problema no seu casamento, é que você não sabe do meu. Poxa vida, o meu está acontecendo no seu... isso. Mas o meu está pior. Lá no meu trabalho. No meu trabalho está pior. O meu vizinho é pior. Sabe? Crente, que palavra que você tem na sua boca? Então, quando Jesus lança que vai a ascensão aos céus, sabe? Ele fala: eu vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo.
Você não imagina o tamanho do poder e autoridade que você tem, crente. Você não imagina. Você não imagina. O que você tem contado e falado lá fora? Você tem sido a atenção das pessoas? Contado piadinha nas rodas? Ou você é aquele religioso que quer falar da palavra de Deus para alguém, mas não vive o que você fala? Você quer entender o que eu estou falando? Assiste, pelo amor de Deus, esse vídeo do Arão ou Mohamed. Aí você vai entender o que é ser cristão. Quando eu falei aqui no começo, a quem vou escolher? Cristo ou Barrabás? A multidão escolheu quem? Quem? Nossa, vocês estão com gripe? Quem? E nós, nos nossos dias, escolhemos quem? Muitas vezes Barrabás. Muito bem, obrigado pela sinceridade. Aí você pode colocar qualquer tipo de escolha. Eu escolho ficar beiçudo com meu irmão. Eu escolho isso, aquilo outro. Eu escutei uma pregação que eu fiquei chocado. O cara fala assim, que pessoas têm procurado pessoas de outros segmentos para se aconselhar e não têm procurado cristãos. Por quê? Cristãos amargos, boca suja, que não paga ninguém, mentiroso, que fala mal da sua liderança. Eu vou querer ir numa igreja? Mas de jeito nenhum, nunca. Sabe? Então você imagina, uma pessoa deixar de ouvir uma palavra de Deus para ouvir alguém que tem um outro segmento, que vai seguir com certeza essa pessoa, e se não houver uma recuperação, um backup, ele vai para o inferno. Porque nós escolhemos Barrabás de vez em quando. Outra história que eu achei muito legal também, assim, que a gente lê todos os dias, todo mundo conhece a palavra, é quando o Gideão está lá no lagar batendo lá o seu triguinho e tal. Você já parou para pensar por que ele estava batendo o triguinho dele lá? Qual que é a escolha dele? Porque os midianitas vinham, né, os amalequitas vinham e tomavam, e eles colhiam, os caras eram folgados, os caras esperavam escolher, colocar no cesto, aí eles apareciam, tomavam tudo, levavam embora e quietinho. O que nos ensina isso? Muitas durezas do coração, muitas coisas duras que acontecem, faz-nos ir para o lagar e ficar ali quietinho. E aí quando Deus fala com você, você escolhe, não, eu sou o menor da minha tribo, da minha aldeia, ou da minha vila, ou da minha cidade, do jeito que você quiser. A minha família é a mais pobre, eu sou lá da quebrada, não sei falar, não sei ler direito. Não, mas, lá na minha igreja, Deus, tem pastores, tem isso, tem pessoas que têm 2 faculdades, né, tem aquilo, outro e tal. Mas Deus chamou quem? Você, eu. Não é? Gente, vamos lá. Aí nós pensamos assim, lá no encontro a gente estava conversando sobre grandes homens que perderam seus ministérios. Sabe por causa do quê? Uma palavra. Grandes homens. Um dia, um grande pregador, onde ele ia, ele enchia estádios. Naquela época chamava de avivalistas, né? Enchia estádio. Ele chamou o seu discípulo, falou assim, escuta, como é que tá? Tá assim, pastor, tá lotado, cheio de gente. A palavra dele, poxa vida, se não sou eu. Naquele dia acabou o seu ministério. Oi? Obrigado, não lembrava o nome do homem. Jimmy Swaggart. Naquele dia, né, então, Rômulo, acabou o ministério dele, né?
Era um homem onde ele arrastava multidões. Se o estádio cabia 100 mil pessoas, tinha mais 100 mil pessoas lá fora. Era um grande homem de Deus, mas o seu orgulho e a sua arrogância matou. Quando Jesus chama eu e você, não interessa se você não sabe falar, não interessa se você não sabe pregar, sabe? Não interessa. Só dizer: eis-me aqui, Senhor. Ele vai te mostrar o que Ele quer com você. Mas não, eu me escondo na minha pequenez, na minha dor. Eu me escondo. 2 Coríntios, Rebeca, 4:4, por favor. Eu me escondo, e Jesus está falando com você, está falando. Olha lá. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Gente, isso aqui é muito sério. Muitas pessoas estão travadas porque o Deus desse século, vocês sabem o que é, o fedido, conseguiu colocar na sua mente, no seu coração, na sua cabeça, no seu ponto fraco: realmente, né, eu não sou chamado para isso, não sou chamado para aquilo. Por exemplo, muitas vezes está se falando muito aqui de células. Vamos lá, gente. A gente era para ter umas 200 células aqui na igreja ou mais. Mas não, a minha casa é muito pequena. Ou eu não quero que bagunce as minhas coisas. Ou eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro, eu não quero aquilo. Gente, a incredulidade é uma coisa terrível. Eu estou falando só de célula, mas tem outras coisas mais, tá? Muito mais. Muito mais. O interessante de tudo isso é que, se Deus chamou você, Ele vai te capacitar. E Ele vai fazer com você coisas tremendas que você não imagina. Aqui na igreja tem vários testemunhos de pessoas. Eu sou um improvável. Talvez você continue se achando improvável e Deus está falando: vem, querido. Eu sou improvável. Vem, querido. Não, mas eu não. Vem, querido. Não, mas eu. Cara, o tempo passa. O tempo passa. Isso aí talvez alguns já ouviram falar de uma menina argentina em que uma vez o Senhor chamou ela porque ela ia ser missionária em vários lugares do mundo. E ela falou assim: não, Deus, eu sou adolescente ainda, eu sou pequena, tal. E Deus continuou chamando ela. E aos 18 anos ela engravidou. Mesmo assim, Deus continuou chamando ela: não, Deus, agora tem que cuidar do meu filho, que é pequeno, tal, blá, 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 e blá, 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 blá. E Deus continuou chamando. E, lógico, a menina cresceu, tal, virou mãe também. Não, agora tem que cuidar do meu neto. Aí um dia, o neto cresceu, tal, ela foi: eis-me aqui, Deus, estou pronto. Aí Deus pega ela e abre uma visão. Você lembra quando eu te chamei lá com 16 anos? Olha aqui. Por causa de você, mais de 500 mil pessoas foram para o inferno. Porque você me desobedeceu. Quem que ela escolheu? Quem que ela escolheu? Louvor, faz favor, sobe aqui. Mas antes disso, tudo isso que eu estou falando, eu quero fechar com esse versículo, Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Vamos ler de novo? Todo mundo? Vamos lá? Amém? Todo mundo, vamos lá. Por quê?
Então não pensa, faça, obedeça, tenha fé, vai para cima. Deus tem chamado cada um aqui com o seu dom, e Ele vai te capacitar. Semana passada eu ouvi um pastor falar assim: eu não recebo de modo nenhum. Quando acaba a palavra, eu desço, as pessoas falam: nossa pastor, que palavra abençoada. Ele não recebe esse tipo de elogio. Não, ele não quer. Ele quer ouvir: nossa pastor, essa palavra arrebentou comigo, mexeu com o meu coração, mexeu com a minha alma. Eu vou remoer ela, essa palavra. Eu quero me arrepender. Eu quero entender quem é esse Jesus que morreu por mim e por você, sem merecer. Teve aqui na terra 100% humano. É difícil ouvir alguém falar da humanidade de Jesus, que teve as mesmas tentações minhas e suas, as mesmas. Ou vocês acham que Jesus não suava, não espirrava, não tinha as vontades, como eu e você? Mas ele tinha entendido: Senhor, eu sei que eu vou ser humilhado, eu sei que eu vou ser cuspido, eu sei que eu vou ganhar uma coroa de espinho, eu sei que eu vou ganhar pregos lá nas mãos e nos meus pés na cruz, e ainda eu vou ouvir: se você é o Filho de Deus, salva-se a si mesmo. E ainda vou ouvir isso. Mas mesmo assim, Ele olhou com tanto amor para mim e para você, falou: eu quero salvar aquele monte de Barrabás. Eu quero salvar aquele monte de perdido, aquele monte de ingrato. Eu quero salvar aquelas prostitutas, os drogados, os moradores de rua. Eu quero salvar aqueles que estão lá dentro da igreja, que está o corpo, mas a mente está lá fora. Vamos ficar em pé.